Olá, galerinha, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os carboidratos, o grupo de biomoléculas orgânica, né, que faz parte lá da bioquímica da célula. E eu preparei uma apresentaçãozinha aqui sintética, tá? Bem curtinha, para a gente tentar em pouco tempo a finalizar esse conteúdo para vocês, ok? Então vamos lá. Os carboidratos, eles também são conhecidos como açúcares ou hidratos de carbono, ok? O nome normalmente também é que a gente ouve dentro da biologia, tá? Dentro do nos livros também didáticos, são os glicídios. Então, na verdade, glicídios, carboidratos, açúcares, hidratos de carbono, todos eles estão praticamente relacionados, tá? A mesma coisa. Então, como o próprio nome diz, hidrato de carbono, e a palavra hidratar lembra o quê? Lembra tomar água, né? Ter água na molécula. Então, o carboidrato, ele tem uma formulazinha, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês, que é essa daqui, uma fórmula geral, que seria um carbono mais uma molécula de água, tá? E esse N seria um número de carbonos que você multiplicar. Por exemplo, se eu digo que esse N é 5, então significa que eu tenho 5 carbonos, 5 vezes 2 eu vou ter 10 hidrogênios e 5 vezes 1 eu vou ter 5 oxigênios. Belezinha? Deixa eu só fazer aqui um exemplo para vocês entenderem melhor, tá? Vou escrever aqui com a caneta para vocês entenderem. Então vamos supor que eu quero dizer que esse N, que é o número, vamos botar aí o número de carbonos, é 6. Então, N igual a 6, qual seria a fórmula do carboidrato que eu estou falando? Seria 6 vezes, aqui tem 1, né, gente? Então, 6 vezes 1, C6, 6 vezes 2, H12, e aqui também tem 1, como nós sabemos. Então, 6 vezes 1, O6. Dessa forma, nós temos aí uma molécula bem conhecida, que é a molécula da glicose, que eu sempre peço para vocês aprenderem essa molécula, porque a gente fala muito na biologia. Então, C6H12O6. Nós temos aí a molécula do monossacarídeo de glicose, que é um tipo de carboidrato. Belezinha? Bom, então nós sabemos já que os principais elementos químicos que formam os carboidratos são o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Belezinha? Vamos adiante? Então, quais são as principais funções relacionadas aos carboidratos? Nós temos aí, inicialmente, que a gente já viu lá na ecologia, quando a gente fala de fluxo de energia, né, da fotossíntese gerando energia lá nos produtores. Então, a função inicial, né, vamos botar assim, a função que nós mais ouvimos falar é a função energética. Como assim, professor, função energética? Então, nós sabemos que o carboidrato, tá? Vou pegar como exemplo o açúcar, glicose, C6H12O6. Esse açúcar, quando entra no nosso corpo, quando entra nas nossas células, ele vai ser quebrado para gerar uma molécula energética chamada ATP, certo? Então aqui eu estou fazendo uma proporção de 1 para 1, mas na verdade não é isso, certo? Então quando essa molécula é quebrada, se ela segue o caminho da fosforilação oxidativa, ou seja, da respiração aeróbia, ela vai ter em torno aí, sei lá, de 32 a 36 ATPs, certo? Então, o nosso corpo, ele não entende outra forma de energia. Então, tipo, se você dá para uma célula a molécula de glicose, essa molécula de glicose precisa ser quebrada para formar essa moeda energética que é de fato a molécula que as nossas enzimas, as enzimas das nossas células reconhecem para trabalhar como fonte de energia. Belezinha? Esse ATP, para quem não sabe, é uma adenosina trifosfato. Então, ela é uma adenosina, certo? Vou fazer aqui uma imagem meio que
também uma fórmula químicazinha aqui meio que hipotética, tá? Onde seria aqui a adenosina ligado a 3 fósforos. Aonde nessa terceira ligação do fósforo nós temos aí uma ligação bastante energética que serve como fonte de energia para o funcionamento das reações bioquímicas dentro da célula, ok? Belezinha? Das reações biológicas, como vocês queiram falar. Então, em uma outra função, passando adiante aqui, é a função estrutural ou plástica. E aí eu vou citar aqui 2 exemplos, tá? Que seria a parede celular presente nas células vegetais e a quitina, tá? Presente no exoesqueleto de alguns animais invertebrados, como aqui no caso os artrópodes, certo? Então, nós temos aí o carboidrato não mais como fonte de energia, mas ele formando estruturas, beleza? Por isso que a gente diz que é uma função estrutural ou plástica, porque ele está formando estruturas. No caso da parede celular, você tem aí a celulose, que é um polissacarídeo, compondo essa parede celular vegetal, garantindo proteção, forma e outras funções para a célula vegetal, ok? Já a quitina é um outro polissacarídeo que está compondo o exoesqueleto, certo? O exoesqueleto desses animais, dessa forma protegendo as partes moles, a parte macia desses animais. Ok, galerinha? Então, nós temos basicamente essas funções e aí nós vamos passar agora para a classificação, ok? Então, os carboidratos, eles podem ser classificados desde as suas unidades mais simples às mais complexas. E aí nós vamos focar basicamente em 2 tipos, que são os monossacarídeos, que seriam as unidades mais simples, e são os tipos de carboidratos que nós ouvimos falar muito no nosso dia a dia, certo? Então, nós ouvimos falar muito em glicose, em frutose, em galactose. Então, a glicose, ela é um componente fundamental, tá? É um dos principais, na verdade, monossacarídeos que entram no nosso corpo e que vai ser responsável pela produção de energia, beleza? A frutose é o açúcar. Sim, só um detalhe, galerinha. Esses 3, glicose, frutose e galactose, normalmente a gente costuma ouvir também chamando ele de açúcares, tá? Então ele não é só um carboidrato, mas eles também são o pessoal meio que faz uma classificação desses, né, glicose, frutose e galactose, sendo considerado açúcares, belezinha? Então, nós temos aí a frutose, compondo o principal açúcar das frutas, e a galactose, que é o açúcar que, juntamente com a glicose, vocês vão ver mais na frente, vai formar o principal açúcar lá do leite, certo? Aí aqui nós temos desoxirribose e ribose. Esses monossacarídeos, tá? Essas unidades simples de carboidratos, eles vão fazer parte dos ácidos nucleicos, eles fazem parte da estrutura dos nucleotídeos. E aí nós temos uma desoxirribose e a ribose como exemplos de monossacarídeos que estão compondo os ácidos nucleicos. Beleza? Ok? Então, esses aqui basicamente estão relacionados com fonte de energia, ok? E esses aqui está relacionado muito mais com a função estrutural, compondo os nucleotídeos. Belezinha? Então vamos adiante aqui conhecer os disacarídeos, que são aqueles quando a gente junta 2 moléculas de monossacarídeos. Por exemplo, aqui nós temos o exemplo da glicose, ok? Que é um monossacarídeo, unida a uma molécula de frutose. Então, quando nós temos uma glicose unida a uma frutose, nós temos o disacarídeo de sacarose. Ok? Professor, pelo amor de Deus, tanto nome.
Pois é, infelizmente, carboidrato a gente acaba tendo que aprender esses nomezinhos, eles têm muitos nomezinhos, mas a gente vai com o tempo adquirindo essa propriedade de reconhecer e de classificar, tá bom? Então, quanto mais você praticar, mais fizer atividade, exercícios, você vai fazer isso, vai compreender isso melhor, ok? Vai aprender melhor esses nomes. Então, glicose mais frutose geram disacarídeo, sacarose. E ele é encontrado, essa sacarose, principalmente na cana-de-açúcar. Então, aquele açúcarzinho branco que a gente coloca no café, tá? Oriundo lá da cana-de-açúcar, é a sacarose, ok? Já a glicose mais a galactose, ok? Que são dois monossacarídeos, como nós vimos no slide anterior, glicose mais galactose, vai formar, esses dois formam quem? O disacarídeo de lactose, ok? E nós já ouvimos falar muito, porque hoje está muito no nosso dia a dia. A lactose é esse açúcar, tá? Presente no leite. E aí, a gente ouve muito as pessoas falarem, tenho intolerância à lactose, não posso comer lactose, certo? Então, na verdade, esses produtos sem lactose, o que é que acontece? Eles colocam uma enzima chamada lactase, ok? E essa enzima degrada, ela quebra a molécula separando lá por exemplo, no leite, a glicose da galactose. Então você cataboliza a lactose, você desfaz esse disacarídeos em dois monossacarídeos. Belezinha? Então, sacarose é o disacarídeo encontrado na cana-de-açúcar e a lactose é o principal disacarídeo do leite, ok? Todos eles também nós chamamos de açúcares de uma forma geral. Beleza, galera? E aí, nós vamos falar um pouquinho como ocorre a junção, tá, da glicose com a frutose, por exemplo, para gerar a sacarose, ou da glicose mais a galactose para formar a lactose, certo? Então, nós vamos falar da formação desses disacarídeos. Então, o nome da ligação dos monossacarídeos, por exemplo, eu tenho aqui, vou fazer uma situação hipotética, certo? Então, eu tenho aqui glicose e aqui eu tenho frutose. Certo, galerinha? Então, vamos lá. Eu tenho dois monossacarídeos. Eles unidos vão formar o quê? Vão formar o disacarídeo de sacarose. Beleza? Bom, uma coisa a gente já está percebendo, tá? Que essa hidroxila aqui da glicose, juntamente com essa hidroxila aqui da frutose, já está aqui marcada de vermelhinho, certo? Aqui o OH e esse Hzinho aqui também de vermelho. Por que essa imagem está chamando a atenção para esses elementos químicos? Porque, na verdade, quando ocorre uma ligação entre monossacarídeos, você vai ter a liberação de uma molécula de água, ok? Então, você está vendo que perdeu aqui 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, você perdeu uma molécula de água. Então, dessa forma, você tem uma reação meio que de desidratação. Você tem uma perda da molécula de água, certo? Então, e aí, tem um outro detalhe. Neste caso, aquela fórmula que nós fizemos inicialmente, certo? Carbono, deixa só eu fazer um negocinho bonitinho, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, apagar isso aqui. Vamos lá, volta a caneta. Então, eu tenho aqui carbono, água, lembra dessa fórmula que a gente viu logo no início? E aqui N, certo? Então, a gente viu que se isso aqui for 6, nós vamos ter o quê? C6H12O6. Porém, galerinha, quando eu junto duas moléculas como essa, vamos supor que isso aqui é uma glicose e essa segunda é uma frutose, que vai gerar o quê? Sacarose. Nessa junção vai ocorrer a perda de uma molécula de água. Então, quando eu somo tudo isso aqui, vai dar o quê? C12H12O
H24 e O12, certo? Porém, o que aconteceu? A perda de uma molécula de água. Então, nós não iremos ter mais essa fórmula só somando. A gente vai ter que diminuir, certo? Deixa eu colocar mais para cá. A gente vai ter que reduzir aí uma molécula de água. Então, eu vou ter C6, perdi 2 hidrogênios, então ao invés de H24, eu vou ter agora o quê? H22. E ao invés de oxigênio 12, eu perdi um oxigênio aqui da água, então eu vou ter o quê? Oxigênio 11. Beleza? Então essa é a fórmula do disacarídeo de sacarose. E isso serve para os outros. Sempre que você unir 2 monossacarídeos e ocorrer a perda de uma molécula de água, você vai ter que subtrair isso da fórmula geral. Opa, botei C6, né? Aqui, erradinho. Vamos lá corrigir. Opa, apaguei tudo, merda. Deixa eu ver se tem como voltar. Não. Então, vamos lá. Era o quê? C6H12O6 mais C6H12O6. Então, agora, como houve a reação com a perda da molécula de água, saiu uma molécula de água nessa reação. Então, eu vou ter C12, H, ao invés de 24, perdi 2, H22, e oxigênio, ao invés de 12, eu vou ter quantos? 11, porque eu perdi um oxigênio. Beleza, galera? Então, não tem dificuldade de fazer ligação glicosídica, ou seja, a união de monossacarídeos. Professor, quando você tem, por exemplo, mais do que 2 monossacarídeos unidos, aí, quando você tiver 3, 4, 5, 6... Gente, normalmente a gente chama de oligosacarídeos. Porém, quando a gente tem grupos maiores, tá? Com mais de 10 monossacarídeos unidos aí, alguns consideram mais de 6 já também, nós vamos ter aí o que nós chamamos de polissacarídeo. E os polissacarídeos, eles podem ser de 2 tipos. Os de reserva energética, tá? E estruturais. Como assim? Estruturais nós vimos no início, celulose, parede celular vegetal. Quitina, componente do exoesqueleto de crustáceos. Então, eu não vou mais falar disso aqui, ok? Já vimos. Compondo, no caso aqui, polissacarídeos compondo estruturas. Então, um polissacarídeo seria basicamente o quê? Eu tenho uma molécula de glicose que ela vai se unindo aqui, ó, várias moléculas de glicose, ok? Se unindo, formando uma estrutura maior. Por exemplo, essa que vocês estão vendo, apesar de vocês não estarem vendo em detalhes, certo? Aqui é uma molécula de glicogênio, ok? Vamos já entender o que é esse glicogênio. Então, aqui você tem cerca de 30.000 moléculas de glicose unidas. E aqui no centro você tem uma proteína central, glicogenina, certo? Fazendo parte dessa reserva energética, compondo essa reserva energética. Professor, ainda não entendi o que é essa reserva energética, o que o senhor está querendo falar. Vamos lá, galerinha. Olha só. Se você ganha aí hoje 1 milhão, você vai andar com 1 milhão de reais no teu bolso? Não. Certo? Você vai botar onde? Em uma poupança. Você vai fazer uma reserva. Ok? Então, o que acontece? Quando nós consumimos bastante açúcar, sei lá, comi muito bolo, fui para o aniversário infantil, que, né, aniversário de criança tem muito doce, comi bolo, cachorro quente, pipoca, algodão doce, brigadeiro, bolo. Gente, o nível de glicose na minha corrente sanguínea vai estar muito elevada. E aí, eu tô lá paradão, só na mesa, o garçom passando e eu comendo. E aí, o que é que acontece? Boa parte dessa glicose, ela vai ser armazenada, tá? Uma parte vai ser gasta, outra vai ser armazenada. E aí, o nosso banco, tá? Que tem essa poupança, nós chamamos de glicogênio. Então, nós guardamos a nossa glicose na forma de glicogênio. Porque se eu precisar algum dia,
e eu não estiver comendo, o meu corpo vai o quê? Começar a liberar, a quebrar esse glicogênio para liberar as moléculas de glicose. Como nós já vimos, a glicose ela precisa ser quebrada para formar o quê? ATP. Beleza? Então aí é uma reserva que o nosso corpo precisa para os momentos de escassez, aonde a gente... O problema é que atualmente a disponibilidade de açúcar no nosso dia a dia é muito alta e a gente come muito açúcar sem gastar esse açúcar. Então, o que tem acontecido ultimamente, e você às vezes não sabe o porquê você está engordando, é que no final das contas você está sempre ingerindo bastante açúcar, né? E parte desse açúcar vai ser armazenado na forma de glicogênio. E aí, quando tua poupança está já muito cheia, você vai ter que investir, fazer outros investimentos. Sei lá, bolsa de valores, comprar imóveis. E aí, o que é que você vai fazer? Neste caso, teu corpo vai fazer? Vai guardar o excesso de açúcar. Já guardou uma parte lá no glicogênio. O que sobrar, ele vai guardar onde? Na forma de gordura. Ele vai transformar este açúcar em gordura. Beleza, galera? Então, glicogênio e amido são reservas energéticas. Porém, qual é a diferença entre um e outro? O glicogênio é uma reserva energética presente nos animais, nas células animais. A única exceção são os fungos, que também possuem reserva energética de glicogênio, ok? Então, por exemplo, o nosso fígado, o nosso músculo, são locais onde a gente guarda esse glicogênio, o maior estoque de glicogênio, certo? Então, é o nosso banco, onde está lá a nossa poupança, ok? Já o amido é a reserva energética das células vegetais, ou seja, das plantas, ok? Vou botar aqui, das células vegetais, das plantas. Então, por exemplo, quando a planta ela está produzindo muita glicose lá na fotossíntese, boa parte dessa glicose ela vai tirar para seu sustento, tá? Para produzir energia para ela se manter. Porém, o excesso ela vai guardar na forma de amido. E nós conhecemos muitas fontes de amido. Por exemplo, batata, macaxeira, inhame, cuscuz, né? A farinha de milho, a farinha de trigo, a maizena, que é o amido de milho, certo? Então, tudo isso é oriundo do quê? Dessa reserva de glicose que as plantas guardaram. Belezinha? Bom, tem um detalhezinho aqui que eu quero chamar a atenção, ok? As plantas, elas guardam o seu excesso de glicose na forma de amido. E nós, seres humanos, conseguimos degradar esse amido desde a língua, tá? Já na língua, aqui na boca, a gente já consegue degradar. Quem nunca comeu um biscoito de maizena ou biscoito ou um pão, por exemplo, né? E já percebeu que a digestão já começa na língua, começa a ficar aquela papinha branca na língua. Professor, tá? Mas é verdade. Então, na língua nós já temos enzimas, a amilase salivar, por exemplo, que ela é capaz de quebrar o amido. E ela quebra o amido em moléculas de sacarídeos de maltose, que é a união de duas moléculas de glicose, certo? Porém, alguns animais, como é o caso dos ruminantes, da vaca, né, um exemplo de ruminante, é o cupim, tá? Eles conseguem quebrar a celulose, que é o polissacarídeo presente na parede celular vegetal. Nós não consumimos. É por isso que numa dieta... Então, deixa já eu passar aqui para a gente discutir isso. Então, nós, seres humanos, não conseguimos quebrar a celulose, tá? Presente na parede celular vegetal. Diferente dos cupins, que tem protozoários, aqui esse triconífero é um protozoário presente no intestino dos cupins, e isso faz com que esse cupim seja capaz de degradar
Na verdade, quem degrada, quem tem a enzima capaz de quebrar a celulose é o protozoário, beleza? Porém, como ele vive mutualisticamente, ou seja, ele vive lá de favor no intestino do cupim, recebendo nutrientes, ganhando moradia, ele tem que fazer alguma bondade para o cupim. Então, ele quebra a celulose e expõe as moléculas de glicose para o intestino do cupim absorver, ok? A mesma coisa acontece nos animais ruminantes, como é o caso da vaca, tá? Então, eles têm lá no rumen, tá? Que é uma das partes lá do sistema digestório dos herbívoros, eles têm bactérias, protozoários, fungos com potencial, com capacidade de degradar a celulose. Por isso que folha, capim, faz com que a vaca engorde. Já a gente, quando vai emagrecer, a nutricionista manda fazer o quê? Botar aí muito alface, muitos vegetais. Por quê? Porque as fibras para a gente, ricas em celulose, ela não vai ser degradada. Ela vai dar a sensação de saciedade, porém não vai ser degradada. Então a gente não absorve a glicose presente nessas fibras. Ok? Belezinha? Bom, para finalizar a nossa aula, eu vou entrar numa questão do Enem de 2018, se eu não me engano, essa questão do Enem de 2018, e vou falar um pouquinho sobre diabetes. Então, nós temos aí anabolismo e catabolismo, são processos celulares antagônicos, nós já discutimos sobre isso, tá? Essas reações metabólicas. Então, o anabolismo sempre fazendo moléculas mais complexas e o catabolismo contrário, né? Quebrando as moléculas mais complexas em mais simples. Então, o anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como um hormônio com ação anabólica. Beleza. Como assim, professor? Falo já. Enquanto o glucagon, que é o outro hormônio, tem ação catabólica. E ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, ou seja, com nível de glicose baixa, o hormônio citado, que atua no catabolismo, então quem é que atua no catabolismo? A questão já está dizendo. Enquanto o glucagon tem ação catabólica, ok? Então a gente já sabe que é o glucagon. Então, em caso de indivíduos com hipoglicemia, o hormônio citado, que atua no catabolismo, ou seja, o glucagon, induzirá o organismo a o quê? Realizar fermentação lática, metabolizar aerobicamente a glicose, produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos, transformar ácidos graxos em glicogênio ou estimular a utilização do glicogênio. Gente, vamos lá. Primeira coisa, para manter o equilíbrio de glicose na corrente sanguínea, nós temos esses dois hormônios, insulina e glucagon. Todos dois são produzidos aonde? Nas ilhotas lá do pâncreas. Então, o órgão é o pâncreas, o órgão que produz esses hormônios, glucagon e insulina, é o pâncreas. Lá você vai ter umas células alfa que produz o glucagon e as células beta que produz a insulina, ok? E aí, o que acontece? Quando nós estamos com muito açúcar no sangue, nós vamos ter a atuação da insulina, tá? O pâncreas libera insulina para fazer com que as células... Deixa eu tentar explicar melhor. Vamos lá, você tem uma célulazinha aqui. Aí o pâncreas libera insulina para dizer assim, célula, tem insulina, ou tem glicose na corrente sanguínea, tá na hora de você pegar essa glicose. Aí a célula lança seus receptores para pegar, absorver essa glicose. Beleza? Então, a insulina, quando você está com açúcar alto, ela é liberada pelo pâncreas para as células colocar a glicose para dentro da célula. E, consequentemente, você vai, muitas das vezes, se você tem muita glicose, você vai formar glicogênio. Você vai o quê? Construir. Por isso que ele diz, tem ação anabólica. Por quê? Porque você vai formar o glicogênio. Por outro lado, o glucagon, quando você está
com os níveis baixos de glicose na corrente sanguínea, o glucagon ele é liberado do pâncreas para dizer assim, célula, a gente tem que fazer alguma coisa para jogar a glicose na corrente sanguínea porque está baixo. E aí, se eu tenho reserva de glicose na forma de glicogênio, o que é que eu vou fazer? Eu vou estimular a utilização do glicogênio. Então, no caso de hipoglicemia, o hormônio citado, ele vai catabolizar, ele vai quebrar o glicogênio para formar moléculas de glicose, para liberar a glicose. Já vimos que o glicogênio é um polissacarídeo, eu mostrei a vocês, mais de 30 mil moléculas de glicose. Então, na hora que o glucagon chega lá na célula, ele diz, vamos quebrar esse glicogênio, porque o cabo aí está precisando de açúcar, tá bom? Galerinha, então, aí nós temos os hormônios glucagon e insulina atuando no equilíbrio do açúcar sanguíneo. Quando as pessoas têm alguma doença, por exemplo, diabetes tipo 1, ok? Ela não produz insulina. Então, os níveis de açúcar sanguíneo, os níveis de glicose no sangue vai estar lá em cima e a célula não vai saber. Por quê? Porque a pessoa com diabetes tipo 1, ela não produz insulina. E aí, você vai ficar com muito açúcar na corrente sanguínea. Consequentemente, esse açúcar vai passar pelos rins, acaba com os rins da pessoa. Por quê? Porque o açúcar vai começar os rins filtram nossa urina. E lá tem como se fosse uma peneirinha. Então, o excesso de açúcar passando nessa peneira acaba prejudicando os rins. E a urina fica cheia de açúcar. É tanto que as pessoas, às vezes, descobrem que está com a glicose alta quando começa a ver formiga lá na cueca, lá na calcinha, na roupa, né, de alguma forma geral. Por quê? Porque você está liberando muito açúcar na tua urina, beleza? Não está ocorrendo a reabsorção. Gente, essa é uma aula um pouquinho mais complexa que eu posso fazer só sobre essa homeostase da insulina e do glucagon, falar também da diabetes, tá? Tipo 1 e tipo 2. Porém, a aula aqui já ficou bem longa, então, por enquanto, nós vamos ficar só com esse conteúdo para essa semana, ok? Tá bom? Pois um forte abraço, fiquem com Deus.